E aí, meu amigo, tudo bem com você? Hoje nós continuamos a nossa série devocional e vamos falar sobre maturidade, crescendo em Cristo para a glória de Deus. E o versículo para decorar aqui hoje, meu irmão, é 1 Coríntios 13:11, que diz o seguinte: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse é um versículo que traz muita reflexão para a gente sobre como a gente começa a nossa jornada de fé, andando com Cristo, aprendendo da palavra e tendo uma vida em comunhão com os irmãos. E ao longo do tempo a gente vai vendo que a gente faz muita coisa parecido, como um menino aqui pode ser colocado também como uma criança. A gente vê que tem muitos comportamentos de crianças, como, né, na infância a criança brinca com os brinquedinhos ali e tal, mas outra criança, quando vem pegar o brinquedo, elas brigam por causa de brinquedo. E eu vejo também na vida cristã irmãos que deveriam estar andando junto, acaba brigando por causa de influência, por causa de cargo, por causa de aparecer, estar bem posicionado. E isso é uma falta de maturidade, né? E é o que faz os irmãos acabar tendo conflito e não vivendo a comunhão, e impede o crescimento da pessoa em Cristo, e até mesmo pode ofuscar a glória de Deus. Assim como Paulo diz que a gente é como um espelho que reflete a glória de Deus, se a gente não amadurecer, não tiver um amadurecimento da nossa mente, dos nossos comportamentos, e deixar as coisas de menino e se tornar um homem, a gente começa a ofuscar a glória de Deus, não crescemos em Cristo e começamos até a viver talvez uma religiosidade. A gente começa a fugir dos padrões bíblicos que Jesus pediu para a gente viver. E a passagem bíblica que eu quero falar com você aqui hoje tem muito a ver com isso, com essa comunhão, com esse crescimento em Cristo e também dentro do corpo de Cristo, que é Efésios 4:13, que diz o seguinte, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. A maturidade aqui, meus irmãos, envolve crescer em Cristo. Se você reparar nesse versículo aqui, a gente tem que abandonar comportamentos infantis. Esse versículo aqui destaca a importância de buscar plenitude em Cristo. Então nós temos que se parecer com Cristo. Amadurecer é se tornar parecidos com Jesus. E eu marquei 3 pessoas aqui, com exemplos bíblicos aqui, para a gente ver a vida de 3 pessoas, que é muito citada, para a gente ver a diferença de quando ele era um menino, menino assim, não na idade, menino no pensamento, no agir, e depois pós-Cristo, né, pós Deus fazer as coisas na vida dele, né, e ter uma mudança, ter esse amadurecimento, né, ter esse tempo de maturação. Você vê as diferenças do que Deus fez na vida dessas pessoas. Um desses exemplos que eu gosto muito de falar é do Pedro, o apóstolo Pedro, que antes dele ser o apóstolo Pedro, né, antes de Jesus ali, antes dos 3 anos dele andar com Jesus, ele era Simão, o pescador que Jesus salvou. Mas olha só as características de Simão quando Jesus chamou Pedro, falou assim: ô Simão, vem andar comigo, eu quero que você me siga, eu quero que você seja um dos 12, um dos discípulos. Vem, observe o que eu estou fazendo, aprenda de mim, anda comigo. Olha uma das características dele. Ele era impulsivo no seu tempo de menino. Ele era impulsivo, agia sem pensar. E como que ele agia sem pensar? Por exemplo, quando foi prender Jesus. Você lembra lá em João 18:10? Que foram prender Jesus, aí diz que um dos soldados chamava Malco. Pedro andava com uma espada, velho. Uma espada debaixo da blusa ali, dentro da calça, sei lá, ou talvez na bainha. Mas quando foram prender Jesus, meio que, né, talvez até a força, avançaram pra cima de Jesus. Pedro não pensa 2 vezes, cara. Ele já saca a espada e dá na orelha, assim, e tipo, impulsivo. Não dá tempo, ele já saca a espada e ataca, e Jesus ainda o repreende, cura o Malco ali, né? E repreende Pedro, porque Pedro era impulsivo e agia sem pensar. Pingava a ideia na cabeça dele, ele já mandava. Outra coisa que Pedro fazia também era ele falava sem refletir. Pra você ver, Pedro, ele nem pensava no que ele ia falar, ele agia tanto pela emoção, tanto naquele jeitão de criança, de menino assim,
Não falo de criança como Jesus diz que a gente tem que se parecer como crianças. Isso aí é um outro exemplo. Eu falo de criança nessa imaturidade, nessa falta de conhecimento, nessa falta de chegou um pensamento na cabeça, ele nem para ouvir qual que é o pensamento. Chega a ideia errada, ele já quer falar. A ponto de falar que ele não negaria Jesus. Ele diz, eu não vou te negar, Jesus. Eu tô contigo até a morte ali. Então, ele nem pensa no que ele tá falando e já solta ali. E Jesus, você sabe o que Jesus fala pra ele depois, né? E ele negou Jesus 3 vezes, tá lá em Lucas 22:54 lá. E ele negou Jesus por medo. Por quê? Pedro era imaturo. Na ceia, na última ceia, ele estava cheio de emoção e talvez uma coragem ali por causa do momento, das palavras de Cristo, né? De tudo que estava acontecendo. Mas a hora que o pau quebrou, Pedro negou 3 vezes. 3 vezes Jesus. Por quê? Porque esse aqui era simplesmente um cara que não tinha amadurecido na fé, que não tinha amadurecido em entendimento da obra de Deus. E olha só, depois que Jesus faz a obra nele aqui, ó, faz a obra na vida dele, ó, após a ressurreição e o Pentecoste, que está lá em Atos lá, se torna uma das colunas da igreja. Pedro, após a descida do Espírito Santo, olha só o que é um homem cheio do Espírito Santo, né? Se torna uma coluna da igreja. O cara se torna a linha de frente, o ponta de lança ali. Pedro toma a frente do negócio, ali a partir de Atos 2 ali, né? Atos 1:8, Atos 2, e após a ressurreição de Cristo, Pedro é um novo homem. Pedro ali tem um amadurecimento no seu entendimento, nas suas ações, no seu modo de agir. Não é mais um Pedro que fala o que quer da cabeça, agora ele fala com base no que o Espírito Santo o inspira. O mais incrível aqui que eu vejo assim lá em Atos é que ele prega com ousadia e sabedoria, cara, coisa que ele não fazia antes. Agora ele tem uma sabedoria no falar, porque o amadurecimento faz com que você também dê espaço para o Espírito Santo falar através de você, inspirar você nas mensagens. Então é uma coisa que eu vejo aqui em Atos, é essa mudança de Pedro, que era um cara imaturo nos 3 anos que andou com Jesus, falava e agia sem pensar, mas que depois, em Atos, com a descida do Espírito Santo e a ressurreição de Jesus, Pedro tem uma renovação, tem uma mudança, tem um processo de maturação que faz Pedro deixar as coisas de menino e faz Pedro assumir agora as coisas de homem. Um outro cara que eu quero falar pra você aqui é que é o apóstolo Paulo. Para terminar essa lição que eu te falei de Pedro aqui, olha a notinha aqui, ó. Pedro precisou passar pelo processo de quebrantamento e aprendizado para amadurecer e cumprir seu propósito. Se Pedro não passa por esse processo de quebrantamento, ele não ia cumprir o propósito de vida dele. Mas quando ele passa por esse processo de amadurecimento, o que ele se torna? Uma das colunas da igreja. Para você ver como que o amadurecer é uma das peças mais importantes que a gente tem que ter. Paulo, antes dele ser Paulo, né, ele era Saulo, ele foi de religioso fanático e se tornou um homem maduro em Cristo. Para você ver, cara, o processo de maturação na vida de Paulo é tão impressionante que ele era um religioso, só que fanático, obcecado, fanático. Só que ele poderia ter se tornado também, ó, um homem maduro, fanático. Mas não é isso que essa maturidade que veio através de Deus para ele trouxe. Olha só, Paulo, antes de conhecer a Cristo, que ele vivia no processo de imaturidade dele, ele era perseguidor da igreja, arrogante na religiosidade. Por quê? Porque Paulo era um cara extraordinário, mano. Conhecia, conhecimento, falava 3 línguas, estudava pra caramba, foi um dos caras mais tops da época, tanto em recursos financeiros, conhecimento, estudo, filosofia e termos e tudo que tem lá. O Paulo era foda, você já conhece ele aqui através da palavra de Deus, você já ouviu falar muito de Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento aí,
as cartas do Novo Testamento, boa parte delas foi Paulo que escreveu, cara. Mas antes dele conhecer Jesus, ele era um cara orgulhoso por causa da sua formação, por causa do seu conhecimento. Ele se achava em cima do que ele construiu ali, né, de talentos, conhecimentos, né, em cima dessas coisas. E ele vivia um processo de imaturidade. Agora, depois que Jesus entra na vida dele e ele começa o processo de amadurecimento, ele se torna um cara maduro aqui em Cristo. Não é ele só amadureceu porque caiu em si que estava fazendo cagada. Não, Cristo fez ele amadurecer. E Paulo, que antes era Saulo, se torna Paulo, é tão incrível que ele amadurece em Cristo. Ele amadurece em Cristo, com o conhecimento e a revelação de quem Cristo é. Então ele amadurece. E olha só o que acontece depois. Após o encontro com Cristo, ele passa por um processo de transformação. E o amadurecimento também é um processo de transformação na vida do menino para se transformar num homem. O Paulo também aqui se torna o apóstolo que mais escreveu cartas à igreja, ensinando sobre graça, humildade e maturidade, assim como o Gálatas e Filipenses também fala muito sobre isso. Para você ver aqui, mesmo alguém com conhecimento e posição precisa nascer de novo e amadurecer na fé. Porque quando a gente entra para a igreja, a gente entra como um menino, cara, apaixonado por Cristo, pela obra, pelo evangelho. Acontece muitas coisas ao mesmo tempo, só que depois chega um momento que é necessário amadurecer para que nós possamos alcançar essa medida de um homem maduro em Cristo. E foi o processo que aconteceu com Paulo. Paulo ele já queria sair pregando, correndo, evangelizando e fazendo tudo, mas ele foi repreendido por Pedro e por João, e ele teve que ficar aproximadamente uns 14 anos sem pregar o evangelho, trabalhando só, aprendendo, estudando, andando com Barnabé ali e tal, frequentando os cultos dia após dia, ajudando na sua igreja local, antes de sair fazendo a missão do apóstolo, de implantar igrejas pelo mundo, de espalhar o evangelho. Ele ficou 14 anos com o freio de mão puxado, vamos pensar assim, ele querendo correr, Jesus, eu preciso pregar, eu preciso anunciar essas boas novas do reino. Não, mas ele teve que passar por um processo de maturação, maturidade, se tornar um homem maduro em Cristo. Por quê? Porque senão ele não ia dar conta de cumprir o propósito dele, que era espalhar as boas novas pelo reino, pelo mundo, né, e alcançar toda a criatura. E aqui, como terceiro exemplo, eu quero trazer José. José, eu gosto muito da história de José, velho. José é um cara da hora. O José do Egito, ele foi de sonhador imaturo a governador sábio. Qual que foi o problema de José, que todos sabem? Falava demais. Sonhava, Deus mostrava, ele já contava o que Deus mostrou. Deus mostrou isso pra mim. Aí o cara, tudo que Deus compartilhava segredos no coração de José, José não aguentava ficar quieto e saía falando. Tudo que acontecia, José queria contar pra todo mundo. Por quê? Porque José era um menino inocente. Não tinha maldade, não tinha, sagacidade, não tinha maturidade. Ele era um cara que vivia conforme a vontade vinha. Ele falava, ele vivia, ele compartilhava, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas ele não, melhor dizendo, não esse negócio de não ter maldade, não é sobre ter maldade, mas ele não tinha experiências com o que acontece quando você revela algo que Deus vai fazer na sua vida que é extraordinário, mas que a outra pessoa talvez não vai viver aquilo e a pessoa queria muito. Talvez um plano que Deus colocou na sua vida para acontecer, aquela pessoa queria muito, Deus tem outro plano para ela, mas ela tá com os olhos nisso, ela fala assim, não, eu que devia estar vivendo isso. E aquilo ali pode se tornar até um inimigo, um adversário, alguém que vai te prejudicar, alguém que vai fazer, assim como a história de José nós conhece, fazer todo esse trâmite como os irmãos dele o vendeu, o prejudicou, mas fazia parte do plano de Deus. Mas mesmo assim, muitas das vezes aquilo que Deus compartilha no seu coração, a melhor coisa é a gente ter entre nós e Deus. Foi uma das coisas aqui que José se lascou, olha só. Antes de toda maturidade na vida de José, antes disso, José contava seus sonhos de forma imatura, causando inveja nos irmãos. Olha pra você ver. A imaturidade, às vezes você tá falando uma coisa, não, mas é bênção, dá nada não, tá tranquilo. Mas os irmãos estão recebendo aquilo ali como, mas por que na vida dele não na minha? Mas por que ele, que é menor que eu, que não tem nada, que veio por último,
que acabou de chegar e já quer sentar na janela. Então, irmãos, imaturidade fez ele contar os sonhos e planos de Deus para os irmãos e aí fez ele se lascar. Outra coisa também é que talvez não soubesse lidar com o que Deus estava mostrando. Então, os sonhos que Deus deu para José é tão grande, é tão maravilhoso e poderoso que nem José entendeu nada do que estava acontecendo e acabou compartilhando da sua falta de maturidade e inocência, compartilhou com os irmãos. Mas o mais legal disso aqui, cara, é depois o que Deus faz na vida de José, né? Lá na frente, anos e anos se passaram. Olha o que aconteceu. Após passar por humilhação, prisão e sofrimento, José amadurece. Olha que legal, cara. Tantas coisas tem que vir quebrar José para ele ser transformado, mudado. E não é mudado com carinho e... não. Ele é podado, ele é lapidado. É como se um escultor pegasse uma picareta ali e um martelinho e batesse contra a pedra para arrancar as lascas de pedra. E faz, né, um confronto, uma pancada. Mói José, extrai o óleo de José, para que José se torne ali um dos governadores mais maduro em Cristo. Como que José vai governar tantas nações, tantas coisas que aconteceu ali que você vê no final da história ali, como que Egito foi uma grande potência, mas porque José, né, foi o governante ali, soube lidar com aquilo. Claro, né, Deus também estava com a graça derramada sobre José para fazer aquilo. Mas veja, cara, que se José não tem esse processo de humilhação, de prisão, de sofrimento, se ele não tem esse processo de maturação, José não teria capacidade de agir com maturidade no cargo ao qual ele foi imposto, no cargo que ele tinha que executar ali, que poderia morrer grande parte das pessoas que viviam no planeta Terra, que foram lá para buscar recursos para sobreviver. Se José não tivesse passado por isso aqui que Deus permitiu ele passar, José não teria amadurecido e não teria cumprido o seu propósito. Amadurecer faz parte do cumprimento do seu propósito. Por isso vai ter chamada de atenção. Sim, vão chamar a sua atenção, vão falar de coisas que você talvez nem queira mudar, mas tem que mudar, tem que confessar pecado, tem que mudar a rota, cara, tem que ter confronto, tem que ter, vamos dizer assim, você tem que ser cutucado para fora da zona de conforto, para você amadurecer, senão vai continuar com as coisas de menino. E as coisas de menino vai fazer com que você não viva seu propósito em Cristo. Vai fazer com que você continue um menino, batendo de frente com os outros, reclamando, falando as coisas que Deus confiou e compartilhou com você do que Ele vai fazer. E você sai falando para qualquer um, Deus vai fazer na minha vida. Mas nem você tá fazendo nada na tua vida. Então, o menino, ele é alguém que fala demais e faz menos. Agora, o sábio, ele não fala demais. O sábio, ele faz perguntas. O sábio, ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de calar, porque amadurecimento vem com base nas experiências do que ele passou. José, quando ele olha, ele fala assim, falei demais, deu ruim, onde eu vim parar? Falei demais de segredos, de sonhos, de coisas grandiosas e fui mal visto pelos irmãos. Nossa, então eu tenho que aprender a falar. Para aprender a falar, processo de transformação. Olha o Pedro, cheio da própria convicção da cabeça dele, saía fazendo o que queria, mas quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, Pedro sabia como falar ousadamente, confrontando o coração e não a pessoa. Através da mensagem do Evangelho, ele confrontava o coração das pessoas e as pessoas sentiam em si, como se Deus estivesse falando com a pessoa e não o Pedrão. Por quê? Porque Pedro estava falando com base na maturidade que ele desenvolveu em Cristo. E é isso que a gente tem que buscar, meu irmão. Buscar essa maturidade em Cristo para nós crescermos. A aplicação de tudo isso que eu falei para você, meu irmão, se resume nisso daqui, ó. A maturidade espiritual envolve crescer em Cristo, abandonando comportamentos infantis. Este versículo destaca a importância de buscar a plenitude em Cristo. Então, veja, cara, eu sei que esse vídeo ficou grande aqui, mas olha o processo de José. Para nós finalizar essa etapa aqui, ó. O processo de dor e espera gera maturidade e preparo para o propósito. Então o tempo de espera de José fez gerar a maturidade. O tempo de Paulo, 14 anos esperando,
fez Paulo estudar, aprender, buscar, encontrar pessoas, frequentar cultos, até que um dia Paulo é levantado para pregar o evangelho ali na igreja e as coisas acontecem como a vontade de Deus foi descrita naquele versículo. Então eu falo para você, maturidade vai ter processo de dor, vai ter processo de espera, vai te espremer, vai extrair o óleo de você assim, ó, igual uma prensa da oliveira, vai acontecer. Mas é importante que nós cresçamos em Cristo para cumprir o nosso propósito que foi designado por Deus para nós. E hoje eu quero deixar um desafio para você, meu irmão. O desafio de hoje é identificar áreas de sua vida espiritual em que você precisa crescer e amadurecer. Comprometa-se a buscar uma vida mais madura em Cristo com base na palavra de Deus. E agora eu quero que você escute um louvor. Eu sei que você vai orar. Calma, você vai orar, sim, beleza. Mas coloque um louvor de fundo, que é Deus de promessas, toque no altar. Coloque esse louvor aí e enquanto eu encerro esse vídeo aqui, eu quero dizer para você que crescer em maturidade espiritual é uma jornada contínua em direção à plenitude de Cristo, refletindo a imagem de Deus de maneira cada vez mais profunda. Meu irmão, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui nesse canal, porque daqui a pouco eu vou estar voltando aqui com mais um vídeo devocional pra gente estar começando o nosso dia bem, pra gente estar começando, né, o nosso dia fazendo uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode fazer, que é querer e passar um tempo com o nosso Deus, entregando, aprendendo, desenvolvendo o nosso relacionamento com Cristo. Então fica assim, meu irmão. Obrigado por se inscrever. Daqui a pouco eu tô aqui com mais um vídeo e lembre-se, faça tudo para a glória de Deus.